Os alvinegros estão realmente no fundo do poço. Essa rodada aí foi péssima para Essa é a minha ambos os cara. times. Essa cara aí do Memphis define a minha reação para esse momento. Exato, cara. Essa é a Meu expressão, ânimo. não só sua, mas de todos os corintianos, né, que tiveram que assistir esse jogo vexaminoso, né? Então, Corinthians vai lá enfrentar o Mirassol. Eu falei até que o Corinthians fosse vencer essa partida, se eu não me engano. Eu achei que o Corinthians fosse jogar tranquilo contra o Mirassol, que não é grandes coisas, né? E até abriu o placar, né? Com o Kaká, faz um gol. Logo no finalzinho do primeiro tempo, né? O que é ótimo, né? Você abrir o placar antes do intervalo, assim, você dá um baque no time adversário, né? Teoricamente. Porém, no segundo tempo, só deu Mirassol. O Corinthians desapareceu. Só o Mirassol jogou na segunda etapa e virou pra cima do Corinthians. E claro, ainda teve aí o lance, fatídico lance que todo mundo vai comentar, que é o pênalti. O Corinthians tem um pênalti, o Memphis vai lá, né, o cobrador oficial do Corinthians, né, com certeza é o que tem a melhor qualidade para pênaltis, mas resolveu inventar ali de dar uma cavadinha pra cima do Walter, né, o goleiro ex-Corinthians, né? Vai pra cima do Walter, meteu uma cavadinha logo pra cima do Walter, cara. O Walter lá fez a defesa e o Memphis ficou com essa cara aí de derrotado e pronto. O Corinthians saiu com a derrota. Então, enfim, vou passar a palavra pra vocês. O Thiago que comece aí, vocês têm muito que comentar sobre esse jogo. Qual foi a sensação de ver essa partida, Thiagão? Cara, foi uma sensação assim, mano. Não dá nem pra descrever, velho. A última partida, da última vez que eu apareci no episódio aqui foi pra falar do jogo contra o América de Cali, né? Que a sensação foi de desespero completo da minha parte, vendo o América de Cali tabelar e sair jogando e não sei o quê. Esse jogo contra o Mirassol, a minha sensação foi de nojo extremo, velho. Foi uma parada assim que eu olhei e falei, mano, é inacreditável o que esse time é capaz de fazer, tá ligado? E, pô, o lance do Memphis, realmente, mano, embaçado. Pô, os caras têm 1 milhão de possibilidades. Vê que ele dá uma cavada, tá ligado? Ele sabe da fase do time, que a fase que o time tá vivendo não é a melhor e tudo bem. E aí vai ter gente que vai falar, mas o Memphis é assim, ele é o cara que gosta de dar pedalada quando não precisa, ou que dá chapéu, que ele já... Beleza, eu entendo, mas eu acho que o cara tem que saber o momento também de fazer as coisas, né? Tem personalidade de bater, poderia ter feito gol, ok. Errou também, faz parte, mas eu acho que ele tendo consciência do momento que o Corinthians está vivendo, ele podia ter feito uma escolha mais assertiva aí para esse pênalti, né? Que errasse, mas errasse de outra forma, enfim. Aí o Corinthians consegue fazer um simples, gol. Né? Faz O simples, Walter pega do jeito normal, ele chuta na trave, mesmo que chute para fora, enfim. Mas tá, beleza. Perdeu o pênalti, o Kaká conseguiu fazer um gol, né? Uma das poucas coisas que o Kaká consegue fazer, às vezes, arrumar um golzinho chorado, né? Ele tem essa capacidade. Só que aí, cara, o que mais me preocupa no Corinthians e o que mais acho que deixa a torcida desesperada é a facilidade com que o Corinthians tem de tomar gol de qualquer adversário, né? Independente do estilo de jogo, da forma de atacar, da forma de trocar passe, o Corinthians sempre vai ceder espaço e o time adversário vai conseguir fazer um gol, né? Então, o Reinaldo, porra, foi gênio ali várias vezes para cima da defesa do Corinthians e deixando outros jogadores na situação de 2 contra 1. Foi assim, inclusive, que saiu o primeiro gol do Mirassol, se não me engano. E, cara, um fato curioso é que eu acho que o Mirassol era o time da Série A que tinha o pior aproveitamento em número de gols sofridos, né? Eu tinha muitos gols sofridos e o Corinthians conseguiu passar o Mirassol nesse quesito aí depois desse jogo, né? Então, mano, é lamentável, assim, a situação. Não consigo nem... assim, eu acho que o time tá num platô de evolução aí. Eu acho que o Dorival ainda não conseguiu fazer o time jogar exatamente do jeito que ele quer, né? Eu acho que ele tem tentado priorizar bastante a defesa, então ele tem reforçado ali o meio de campo, tentando colocar um esquema de 4-4-2 diferente do que o Ramon fazia. Só que acho que claramente o problema não é só a proteção do meio campo para a zaga, né? Eu acho que o problema é literalmente a zaga mesmo. Os dois zagueiros, independente de quem seja, se é o Kaká, o Félix Torres, o próprio Gustavo Henrique é até um pouco melhor também, o André Ramalho, enfim... Nenhum deles consegue se acertar o posicionamento da dupla, se acertar ali no jogo. É um pior que o outro, cometendo erros mais infantis do que o outro. Os laterais, para mim, o Mateuzinho, acho que faz até um ano
bom se comparar com o ano passado, em alguns momentos, mas também é um jogador que tem suas limitações claras. Eu acho que o Angileri já esteve melhor também. Acho que ele é um cara que compromete pouco, mas eu acho que ele tem feito pouco também para dar aquele toque a mais, sabe? Não aparece, não, os dois não estão aparecendo muito na frente, né? Então também não contribui ofensivamente e o time fica nisso. Eu acho que o Dorival vai continuar nessa tomada aí de tentar arrumar essa zaga do jeito que ele puder, mas sinceramente, se não vierem jogadores para a defesa no meio do ano, o Corinthians vai seguir com essa situação crítica aí até o fim, porque não dá para depender de nenhum desses caras, tá? Eu costumo dizer que existem dois tipos de zagueiros, um que arruma a zaga e o outro que normalmente compõe ali a zaga e é puxado para cima por alguém melhor, assim. E acho que todos os zagueiros que o Corinthians tem, eles estão nessa segunda prateleira para baixo, assim. De zagueiros que podem ser uma boa dupla, mas não estão lá para ser o cara principal, tá? Nenhum deles consegue corresponder nesse sentido. Então, é isso, cara. É complicado. O Corinthians vai continuar sofrendo em jogos assim. Em casa, isso tende a ser um pouco menos pior, porque o Corinthians consegue reverter aí alguns resultados, consegue fazer mais gols, mas fora de casa eu tenho certeza que isso vai continuar sendo um problema até o fim do ano aí, e querendo ou não, vai custar pontos, e é por isso que eu acredito que o Corinthians ele perde muito favoritismo em algumas competições, seja no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, porque não tem como, cara, não tem como você competir, você ser competitivo, você buscar alguma coisa maior se sua defesa entrega de 2 a 3 gols aí por jogo. Não tem como, é impossível competir desse jeito. Falou tudo. A defesa do Corinthians é disparadamente o maior problema do time, né? Enfim, eu também, além disso, só antes de passar a palavra pro Marcão, só acrescentando também que eu tenho uma visão um pouco crítica quanto à estratégia que o Dorival tomou nesse jogo, mas vocês que obviamente são corintianos, vocês podem discordar de mim, ter a visão de vocês, claro, vocês podem falar depois, mas eu acho que a decisão de poupar alguns jogadores nessa partida contra o Mirassol para depois ir com força máxima contra o Racing pela Sul-Americana, eu não vejo com bons olhos, porque eu acho que o Corinthians precisa ter uma atenção maior para esse Campeonato Brasileiro, cara. Ainda mais com a situação que o Corinthians já se colocou na Sul-Americana, né? Exato. Então, eu acho que, exatamente. O Corinthians Sul-Americana nesse momento. Não é assim, porque muita gente pensa que é 880, né? Não tô falando que já tá eliminado na Sul-Americana, então larga a Sul-Americana. Não, eu acho que o Corinthians tem condição de ir com o time titular, 100% titular, com o Iralberto, o Carídio e tal, todo mundo nessa partida contra o Mirassol, e depois ir também com o time titular contra o Racing e ganhar o do Racing lá, né? Pelo menos a obrigação seria essa, né? Ganhar esse jogo, ganhar o próximo, enfim. Mas eu acho que o Corinthians não pode, assim, ter uma desatenção nesse Campeonato Brasileiro, até porque, teoricamente, pelo time que tem, o Corinthians tem potencial de ir pelo Brasileirão chegar na Libertadores, sabe? Eu vejo dessa forma, né? Deveria ter, se consegue pelo menos ajeitar essa defesa, eu acho que tem potencial para isso, né? Enfim, então acho que na situação que já se colocou, tanto na Sul-Americana como também no Brasileiro, com a defesa que tá, o Corinthians não pode se dar o luxo de sair poupando jogadores, principalmente em jogos como esse que, pô, pra mim era obrigação Corinthians pontuar nesse jogo, né? Mas enfim, essa é a minha visão. Passar aí pro Marcão aí comentar o que você achou dessa derrota aí de virada do Corinthians. Uma palavra resume esse jogo do Corinthians: vergonha. Porque é o seguinte, o Mirassol tá jogando a primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série A. E não sei porquê, cara, eu tava com esse sentimento que o Corinthians provavelmente perderia um jogo pro Mirassol. Só que, eu falei, cara, eu acho assim, acho que eu tô receoso demais, acho que o Corinthians vai conseguir impor seu jogo, tem peças melhores, e aí acontece, o Corinthians perde pro Mirassol, Mirassol que vinha já numa baixa, teve algumas partidas impressionantes aí contra o Grêmio, por exemplo, mas o restante do campeonato do Mirassol é comum, o Mirassol tá ali brigando pelas posições mais baixas da tabela ali, porque é o campeonato do Mirassol. Todo time que sobe da Série B para a Série A pela primeira vez vai ter que fazer um campeonato para se manter. E o Corinthians está de sacanagem, né? Porque, além de tudo, o sistema defensivo do Corinthians é um problema grande, mas o Dorival parece que não conseguiu ajustar o meio de campo do Corinthians. É um meio de campo que marca Wi-Fi. Ele escolheu o Maicon para ser o filho dele. O Dorival tem filhos nos elencos. E o filho dele nesse time do Corinthians parece que é o Maicon.
eu não vou falar que o Maicon é a pior coisa, porque o Maicon veio de 2 partidas boas na minha visão. Ele foi o melhor jogador do Corinthians nos últimos 2 jogos, assim. Só que nesse jogo o meio de campo do Corinthians não funcionou. O Corinthians pode ter perdido o Ranieri aí por causa de uma entrada criminosa que fizeram no Ranieri, que não teve nem VAR, não teve nada. E perdeu o Depay, que o Depay tá fora do jogo da quinta-feira. E outra coisa, o Corinthians poupou pra jogar na quinta-feira. O Corinthians tá de palhaçada, o Corinthians jogou no sábado. O jogo não é na terça-feira, o jogo é na quinta-feira. O jogador de futebol não consegue jogar sábado e quinta-feira mais? Eu vejo outros times aí jogando a cada 3 dias e mudando poucas peças. Quando eles vão querer mudar todo mundo, o Yuri Alberto ficar fora, que é pra mim o batedor de pênalti oficial do Corinthians, não sei o que é isso que o Dorival tá pensando, que ele quer colocar o Depay. O batedor do Dorival é o Memphis. O batedor do Ramon era o Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava fora do primeiro tempo, por isso que não bateu o pênalti, mesmo se tivesse, quem bateria seria o Memphis. Porque o batedor do Dorival Júnior é o Memphis. Não vejo sentido nenhum. O Memphis tem que pensar o seguinte, cara. Você pode errar pelo excesso, mas nunca pela falta. Porque se você errar pelo excesso, o Memphis encheu a bota, tirou demais no ângulo, ela bateu na trave e saiu fora. Pô, beleza, cara, ele tentou tirar o máximo possível, porque o Walter é um grande goleiro. Ele nem deve saber quem que é o Walter. Isso é um problema que a gente tem com o jogador gringo, porque o cara vai chutar o pênalti como ele fosse bater no Muralha, ele bate no Walter. E aí, aí é complicado, né? Tem que ter um trabalho de scout do Corinthians, conversar com ele. Pô, esse goleiro, ele tem essa tendência, ele é um goleiro que já jogou aqui, pode falar. Inclusive, se fosse o Yuri Alberto ou qualquer outro jogador do Corinthians, pô, todo mundo ali conhece o Walter, jogaram com ele, né? Muitos deles estão. Pô, e mesmo que ele não jogou, conhece o Walter é conhecido aqui. Então, dificilmente outro jogador do Corinthians bateria com tanta displicência como o Memphis bateu, né? Então, acho que ele bater de cavadinha demonstra também um desconhecimento dele pelo Walter, né? Também, e o Memphis não é a primeira vez que ele bate pênalti de cavadinha. E não é a primeira vez que ele erra pênalti de cavadinha. Então, se ele fosse um gênio de bater pênalti de cavadinha toda vez guarda, tipo o Louco Abreu. O Louco Abreu fez isso em final de Carioca, para 90 mil pessoas no Maracanã, pelo Botafogo. Fez isso numa quarta de final de Copa do Mundo. Pô, se o cara tem esse cacuete, se o cara sempre vai guardar de cavadinha, beleza, eu não vou criticar. Mas o Memphis não tem um histórico bom de pênalti de cavadinha, não. Ele errou alguns. Então, cara, seriedade. Ou você chapa a bola no meio, porque se o goleiro ficar parado, que é muito difícil ficar, a maioria dos goleiros não fica parado no meio, é mérito do goleiro. E se você chapar a bola, sair um pouco demais porque você tentou tirar do goleiro, eu entendo. Agora, se você chutar um pênalti igual uma criança de 10 anos, jogando pelada na quadra da rua de baixo, aí é sacanagem, é inacreditável. Você falta seriedade. Eu acho que o Mirassol ficou mordido depois desse pênalti aí, os caras ficaram bravos. Eu não entendo os caras do Mirassol ficar puto da vida, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele não desrespeitou, foi o jeito que ele quis bater, eu não vejo ele querendo desmerecer o Mirassol em nenhum momento. Mas isso deixa os caras instigados. Se foi uma chama que acendeu com o Mirassol, pode ter sido, porque o Mirassol toma um gol no final do primeiro tempo e no segundo tempo faz o gol, se não me engano, com 6 minutos. Acho que nem isso. E isso é Corinthians. Depois do gol, cara, novamente, o Corinthians faz o gol, só que dessa vez não teve tempo da gente ver o Corinthians recuar depois do gol. Não, porque o segundo tempo começa o Corinthians recuado. Não teve tempo pra, vamos ver o Corinthians depois do gol, não. Fez o gol, acabou o primeiro tempo e aí acabou. Nos últimos jogos do Dorival, já tinha falado isso pro pessoal. O Corinthians faz o gol e parece que não quer mais jogar bola. Eu falei até no grupo, por que o Corinthians tá abdicando de jogar bola, ganhando de 1-0? Foi contra o América de Cali, contra o Internacional foi mascarado. Aquele jogo foi mascarado, porque o Internacional tá numa fase já um pouco esquisita, o Internacional tá mal, acabou de ser amassado pelo Botafogo e também perdeu para o Atlético Nacional. O Corinthians ganhou do Inter daquele jeito, porque o Inter tava com a menos. Verdade. E a defesa do Inter naquele jogo tava entregando as paçocas tudo. Porque se fosse contra um time ajustado, contra um time, vamos pegar assim, um Palmeiras, o Corinthians não golearia, mesmo com a mais. Pode ter certeza disso. Então, se poupou para quinta-feira, a gente não espera nada mais, nada menos que uma goleada na quinta-feira contra o Racing. Vai acontecer? Não. Não vai. Eu cravo aqui, o Corinthians não vai golear o Racing. Talvez ganhe por 2-1, 3-2. O Corinthians gosta de fazer jogo duro com esses times, nada a ver. Se ganhar. E outra coisa. Viagem, não é difícil a viagem pro Corinthians, não. Vai jogar em Montevidéu. Montevidéu, capital do Uruguai, é muito tranquilo pra você viajar pra lá. Muito tranquilo. Então não tem esse negócio de estar cansado do elenco. Não tem essa besteira. Sim, sim. Temporada do Corinthians até aqui é ruim. Eu já classifico como ruim. Porque você ganha o Paulista, beleza, ganhou o Paulista. Mas o Corinthians foi eliminado da Libertadores.
tá quase eliminado da Sul-Americana e tá fazendo o Campeonato Brasileiro medíocre. Não é o que o Corinthians deveria estar fazendo nesse momento. Se o Corinthians estivesse voando na Sul-Americana, fosse o líder disparado do grupo e tivesse medíocre no Brasileiro, entendível. Mas o Corinthians está péssimo em todas as competições e vai ficar na Copa do Brasil, porque eu acho que a única competição que o Corinthians realmente tem alguma chance ainda é a Copa do Brasil, porque eu não vejo o elenco para ganhar brasileiro. Não sei nem se fica no G6. Desse jeito aí tá perigando brigar ali por uma vaga na Sul-Americana. E na Copa Sul-Americana eu tá praticamente fora, né? Vai ter que ganhar os 2 jogos aí, tentar classificar em segundo, porque eu acho que não classifica mais em primeiro, mas novamente. É jogo horroroso, resultado vexatório. Esse time do Corinthians aí vem colecionando vexames, né? Não esse time desse ano. O Corinthians nos últimos anos vem colecionando esse tipo de vexame. Perde para Guarani do Paraguai. Eliminado em casa pelo Nacional, sei lá, do Uruguai. Nacional do Uruguai não, né? O Nacional do Paraguai também. É complicado, porque assim, o torcedor corintiano espera passar esse tipo de derrota, 2-1. 2-1 é um placar comum no futebol. É um placar comum. Contra o Flamengo. E contra o Flamengo o Corinthians toma o quê? Toma 4. Espera perder de 2-1 num clássico, jogo duro contra o Palmeiras. Vai lá, o Corinthians arrisca ser goleado pelo Palmeiras. Toma 3, toma 2. Eu acho assim. A tendência é que o Augusto Melo caia, né? E Amém. Vamos ver como que vai ser a partir disso aí. Eu falava que o Dorival seria mais ou menos algo mais do mesmo, né? Eu avisei. Porque eu não vejo o Dorival mudando a história desse time no meio dessa temporada. Eu não vejo. Porque o time tinha uma tendência de jogar com o Ramon. Não tá melhor que o Ramon. Não tá. Vocês podem falar, mas ele não tá fazendo trocas erradas. Cara, tá dando mesmo. O resultado tá dando mesmo. Com o Ramon Dias, pelo menos eu vi alguns jogadores correr mais. Eu acho que eu tô vendo alguns jogadores correr de menos com o Dorival. Porque assim, pra mim tá 6 por meia dúzia. Eu queria ver o Corinthians diferente. Esse 4-4-2 não funcionou. Eu acho que ele tá errando a formatação no meio de campo. Não sei se o Maicon é o cara pra fazer essa função. É o cara dele, mas não sei se seria o meu. Eu acho que o Corinthians tem que mexer e começar com um ataque com o Romero. Cara, o Romero não tem condição de ser titular do Corinthians. Ele é um 12º, 13º jogador para segundo tempo, para fazer uma correria, para tentar segurar a bola. Mas quando a gente depende desse tipo de jogador... E novamente, o Coronado, né? Foi titular, né? Voltou, né? Fez o gol contra o Inter lá e o Coronado e nada é a mesma coisa. Com o Garro já tava ruim, mas porque o Garro tava mal. E sem o Garro parece que o Corinthians tá uma terra sem ninguém. Então, só pra finalizar, o Corinthians precisa acordar também. A gente falou que o Santos tem que acordar, o Corinthians tem que acordar, porque o Corinthians não deve brigar por rebaixamento mais uma vez, porque não vai ser todo dia que o Corinthians vai engatar uma sequência de 10 vitórias e vai escapar. Não é, aquilo ali foi uma vez na vida e outra na morte. E só pra finalizar, quinta-feira é obrigação. Se não ganhar quinta-feira, se empatar quinta-feira, entra com time reserva. Entra com time reserva contra o Huracan, mesmo que arrisque tomar uma goleada lá na Argentina, porque não vale a pena você ficar poupando o time para uma competição que você vai passar vergonha e vai ser eliminado novamente. Então, Corinthians, acorda, abre o olho, torcedor corintiano, não se iluda, porque a tendência é que o Corinthians fique nisso aí, porque o Dorival, não sei se ele vai ter culhão para mexer nesse time num nível que mude totalmente a formatação tática do Corinthians. Só para finalizar, e a gente mudar de assunto também, para não ficar falando só de Corinthians, esse ponto que o Marcão falou sobre o Dorival, concordo plenamente com ele, e continuaria pensando a mesma coisa se fosse outro técnico brasileiro no lugar, porque hoje eu não consigo ver, aliás, eu vejo pouquíssimos nomes que conseguem fazer alguma coisa diferente, que conseguem tirar alguma coisa diferente do time, fazer uma estratégia com que o time jogue bola. Poucos nomes brasileiros me fazem ter esse pensamento, e eu acho que o Dorival, para mim, ele é a cara, ele é o retrato do técnico brasileiro padrão. Ele é o retrato desse cara, mano. É o cara que vai fazer 1-0 e vai recuar, e vai tentar se defender e tudo mais. Eu até entendo, pelo momento da defesa do time, ele fazer isso. Mas eu tenho certeza que mesmo com uma defesa mais sólida, ele faria a mesma coisa. Porque esse é o modelo de treinamento, de escola do futebol brasileiro nos últimos anos. São sempre as mesmas táticas, são sempre as mesmas formatações de equipe, o mesmo jeito de se defender, de atacar. E é por isso que a gente vê cada vez mais técnicos gringos aí vindo para o Brasil. E sinceramente eu espero que eles tragam alguma coisa diferente para que os técnicos brasileiros evoluam também.
Mas, bom, sobre isso é isso. Sobre a questão do Augusto Melo. Cara, hoje eu já posso me considerar um torcedor para que o Augusto seja tirado do cargo. Se tenho medo do que pode vir, se ele sair, tenho. Mas, cara, tenho certeza que com ele lá as coisas também não vão andar para um caminho positivo. É um cara que perturba muito o ambiente, toma decisões erradas atrás de decisões erradas. Essas questões da categoria de base, elas são muito preocupantes, cara. É assustador com eles ter contratado mais de 80 jogadores para as categorias de base, sendo que a maioria deles nem atuou, nem jogou, não entrou em campo por uma... Enfim, e todos com mais de 17 anos para cima. E a gente pode falar, mas essas coisas não entram em campo. Mano, entram em campo sim, velho. Não tem como blindar o time com tudo isso que está acontecendo. O caos político do Corinthians é muito prejudicial. E eu acho que, cara, qualquer coisa que vier tirando o Augusto e trazendo um pouco de calmaria, para mim já vai ser um ponto positivo. Aí eu acho engraçado que tem gente que fala, mas pelo menos ele paga salário. Pô, cacete, velho. Mano, esse é o mínimo do mínimo que o presidente tem que fazer, velho. É o Maluf do Corinthians, né? Que nem o Maluf. Rouba, mas faz, né? Pelo menos você tá construindo ponte. Exato, mano. Pô, é tipo isso. Pelo menos ele paga salário, mas, pô, meu, caramba. É aquilo, né? A situação é tão ruim que a gente começa a enaltecer o básico. Ele faz o básico do básico. Nossa, que incrível. Pô, cara. Deixa eu só complementar um comentário do Thiago aí, que foi interessante, que ele falou uma coisa que é verdade. O Dorival... Os times do Dorival são assim, eles fazem 1-0 e geralmente defendem o resultado. Só que no São Paulo, nas Copas, o São Paulo tinha uma boa defesa, o Flamengo tinha boa defesa, e agora ele tá pegando um time que tem uma defesa horrorosa. É isso que tá acontecendo. É por isso que o trabalho tá dando. Sim, exato. E o último ponto que eu ia falar, muita gente tem tratado essa próxima janela como a salvação do Corinthians, né? Que, agora é o momento de trazer um zagueiro. Eu ficaria bem preocupado com um possível desmanche do Corinthians nessa próxima janela, tá? Eu ficaria bem preocupado porque o Corinthians está precisando muito de dinheiro. O Corinthians já recebeu uma proposta pelo Garro milionária na última janela, não vendeu. Eu acho que se fosse nessa janela de agora, o Corinthians venderia o Garro. Então, assim, eu ficaria bem preocupado se fosse torcedor com o que vem aí pela frente, com essa janela que tem agora, uma possível saída do Yuri, outros jogadores aí que tem mercado. Então, assim, se já tá ruim agora... Pode ser que piore, então é bom ficar de olhos abertos aí. Espero que eu esteja errado, que o Corinthians consiga segurar seus jogadores, traga o zagueiro que precisa, reforce outras posições aí que precisa. Mas eu ficaria preocupado, tá? O cenário não é positivo nesse momento.